O período de fragmentação do poder após a hegemonia de Acádia foi de curta duração. Embora a cronologia seja confusa, a lista real suméria menciona 32 governantes, em sua maioria desconhecidos. Provavelmente apenas cerca de 50 anos separaram a morte do rei Sharkali-Shari do início da reunificação da Babilônia, que começou com a expulsão dos Gutianos. O rei Utu-Egal de Uruk relata como expulsou os Gutianos do sul da Babilônia e devolveu a realeza à Suméria. Seu irmão e sucessor Ur-Nama impôs o domínio de uma nova dinastia sobre toda a Babilônia, utilizando a cidade de Ur como capital. Ur-Nama deu continuidade à obra de Utu-Regal. Subjugou governantes autônomos e aqueles dependentes dos Gutianos, mas os detalhes são vagos. Nem suas inscrições, nem os nomes de seus anos dedicam atenção a batalhas na Babilônia. Houve pouca oposição, ou ele preferiu não descrever como obteve a supremacia. Em todo caso, ao fim de seu reinado, ele pôde reivindicar um novo título, Rei da Suméria e Acádia, referindo-se à totalidade da Babilônia. A expulsão dos Gutianos, contudo, não se limitou às fronteiras internas. Ur-Nama fez campanha contra eles na região do Diyala, o que o colocou em conflito com Puzurin-Shushinak de Awan, que havia unificado ampla área do oeste do Irã. Logo, Ur ocupou sua cidade capital, Susa. Por volta de 2200, Ur-Nama iniciou a terceira dinastia de Ur, ou dinastia Ur-Trei, uma sucessão de 5 governantes da mesma família. Segundo a lista real suméria, foi a terceira vez que Ur deteve a realeza, daí a designação moderna. Por cerca de 70 anos, essa dinastia governou a Babilônia e regiões adjacentes a leste, utilizando uma burocracia elaborada que produziu um vasto número de documentos escritos. Praticamente nenhum outro período da história do Antigo Oriente Próximo oferece ao historiador tamanha abundância e variedade de documentação. De fato, mesmo em toda a história antiga da Grécia e de Roma, há poucos períodos em que se encontra uma profusão semelhante de material textual. E como a sucessão dos nomes de anos é bem conhecida desde o início do reinado de Shulgi até o fim de Ibis-Sin, podemos reconstruir a sequência básica dos acontecimentos políticos por cerca de 90 anos. A corte real também produziu inscrições comemorando campanhas militares e obras de construção, e seus escribas compuseram uma série de hinos em homenagem aos reis, nos quais se referem a alguns de seus atos importantes. Os textos de arquivo são os mais abundantes desse período. Cerca de 100 mil já foram publicados e milhares de outros são conhecidos em museus e outras coleções. Eles variam desde o simples recibo por um carneiro até o cálculo da colheita de 38 milhões de litros de cereais. Documentam muitos aspectos da vida econômica, incluindo a agricultura em todos os seus detalhes, manufatura, comércio, tributação e venda de mercadorias. E provém de diversas cidades do estado. Os maiores agrupamentos são de Ur, Uma, Girsu, Pusrish Dagan, Nippur, Garshana e Iri Sagrig. A localização exata dessas duas últimas é desconhecida, na metade sul da Babilônia. Mas descobertas menores ocorreram por toda a Suméria e Acádia. Ironia do destino, essa abundância representa um grande desafio. Diante dessa massa de documentos, os estudiosos tiveram que desenvolver abordagens que permitissem analisar grupos de textos, e não apenas documentos individuais. Essa tarefa é dificultada pelo fato de que a maioria dos textos foi escavada por saqueadores e dispersa em inúmeras coleções por meio do mercado de antiguidades. Mais grave é a impressão gerada por essa massa documental, a de que ela oferece uma cobertura completa da atividade econômica. Isso não é verdade. O registro é extremamente tendencioso, produzido quase exclusivamente pelo Estado, e ilumina essa esfera da sociedade, deixando outras, como a atividade empresarial privada, praticamente na escuridão. Embora esses documentos forneçam, em sua maioria, informações sobre a vida econômica do período, também aparecem figuras políticas, quando reis, rainhas, altos funcionários e dignitários estrangeiros são mencionados. Obtemos uma ideia melhor de quando e onde estiveram ativos, como estavam relacionados e outros aspectos da vida das elites do Estado. É notável o desinteresse dos mesopotâmios posteriores por esse período, especialmente se comparado à lembrança prolongada dos reis de Acádia e à quantidade de histórias criadas sobre eles. Nos primeiros séculos do segundo milênio, os governantes de Ur-3 eram conhecidos principalmente por meio do currículo escolar.
Estudantes copiavam hinos, correspondência real e algumas inscrições, mas poucas novas composições foram produzidas sobre os reis de Ur-3. O fracasso de Ur, mais do que seu sucesso, foi o foco desses novos textos literários. Logo após seu colapso, foram compostos vários lamentos descrevendo as destruições de Ur, Nippur e outras cidades do sul. Esses textos não narravam a ruína do estado de Ur-3 por interesse histórico, mas provavelmente tinham como finalidade justificar a presença de novas dinastias, que por reivindicar a restauração da ordem após grandes calamidades. Nos séculos seguintes, apenas algumas poucas referências aos reis de Ur-T3 aparecem. Elas estão quase totalmente restritas a presságios com observações vagas sobre as mortes dos reis, como uma que afirma que Amar-Suen morreu por uma mordida de seu sapato, referência que não conseguimos compreender. Esses reis não deixaram na consciência mesopotâmica a mesma impressão que os reis acádios. De fato, o estado de Ur-3 possuía um caráter diferente de seu predecessor, geograficamente mais restrito em extensão, mas internamente mais centralizado. O próprio estado era composto por duas partes distintas, o núcleo da Suméria e Acádia, e uma zona sob controle militar a leste, entre o rio Tigre e as montanhas de Zagros. Fora disso, situava-se o restante do Oriente Próximo, com o qual Ur mantinha contatos diplomáticos ou onde seus exércitos realizavam incursões. O sistema foi desenvolvido principalmente durante os 48 anos de reinado do rei Shulgi, que reestruturou o núcleo do estado e conquistou as zonas adjacentes a leste a partir de seu 20º ano de reinado. Não foi estabelecido de forma repentina, nem permaneceu inalterado com o tempo, mas, em linhas gerais, funcionava da seguinte forma. O núcleo correspondia à área tradicional da Babilônia, incluindo o Baixo Vale do Diala. Estava dividido em cerca de 20 províncias, que eram, na essência, os antigos territórios das cidades-estado independentes. Governadores administravam essas províncias em nome do rei e eram identificados pelo termo sumério Ensi, que nos dias da época dinástica inicial designava o soberano da cidade-estado. Frequentemente, esses homens provinham de famílias locais proeminentes, e o cargo de governador passava regularmente de pai para filho. Outros membros da família ocupavam altos cargos na província. Parte da estratégia do rei consistia, portanto, em manter essas famílias ao seu lado, algo que ele também pode ter buscado por meio de casamentos. Sabe-se, por exemplo, que Shulgi se casou com pelo menos 9 mulheres, cada uma possivelmente oriunda de distintas famílias locais importantes. Os governadores controlavam principalmente as propriedades dos templos, que eram especialmente extensas no sul. Eram responsáveis pela manutenção do sistema de canais e atuavam como os juízes supremos na província. Representando o rei, uma ampla gama de poderes estava concentrada em suas mãos. Uma administração militar, chefiada por generais, em sumério, funcionava paralelamente à civil dos governadores, embora suas zonas de autoridade nem sempre coincidissem plenamente com as províncias. A província de Uma, por exemplo, contava com um governador e vários generais, cada um responsável por um distrito distinto. Os generais não eram nativos da região em que serviam, nem descendentes de famílias antigas proeminentes, mas eram escolhidos pelo rei dentre grupos de homens que haviam feito carreira a serviço da realeza. Muitos deles tinham nomes acádios ou estrangeiros, urrianos, elamitas, amorreus, sendo estes últimos aparentemente recém-chegados à Babilônia. Estavam pessoalmente ligados ao rei, frequentemente casando-se com mulheres da família real, e recebiam sua renda a partir de propriedades agrícolas reais e outras posses. A administração central estabeleceu um sistema de tributação que coletava uma parte substancial dos recursos das províncias. Esse sistema recebeu o nome sumério Bala, que significava basicamente troca. Tratava-se de um fundo maciço ao qual todas as províncias deviam contribuir e do qual podiam retirar bens, permitindo ao Estado utilizar recursos de todo o seu território. A quantidade e a composição das contribuições de cada província dependiam de seu potencial econômico e da natureza de seu setor produtivo. Por exemplo, Girsu fornecia cereais que produzia em abundância, enquanto sua vizinha Uma também contribuía com bens manufaturados de madeira, junco e couro. Muitos dos tributos eram consumidos localmente por dependentes da coroa,
mas parte deles era enviada a pontos de coleta especializados, de onde eram distribuídos conforme a necessidade de tempo e lugar. A contribuição de cada província era calculada previamente com base em seu potencial agrícola e manufatureiro. No caso dos cereais, por exemplo, os funcionários mediam a extensão da área agrícola e estimavam a colheita provável. Com base nesse valor, determinavam a quantidade a ser contribuída ao Estado. Ao final do ano, as contribuições reais eram comparadas ao que havia sido exigido, e frequentemente um saldo positivo ou negativo era transferido para o ano seguinte. Também as contribuições da periferia, especialmente sob a forma de gado, eram adicionadas ao fundo Bala. As províncias podiam retirar do fundo conforme suas necessidades, tendo assim acesso aos recursos de seus vizinhos. Os administradores do Estado registravam cuidadosamente todos esses movimentos de bens. Sob a dinastia Ur-3, Suméria e Acádia floresceram economicamente, em parte como resultado das obras reais. O registro arqueológico mostra que havia um alto nível de urbanização nesse período e que a densidade populacional era maior do que nunca. O grau de riqueza disponível também é indicado pelas extensas atividades de construção realizadas pelos reis em todo o estado. Nos nomes de anos, os reis frequentemente comemoravam a escavação de canais de irrigação para expandir as zonas agrícolas disponíveis. Eles necessitavam de uma grande força de trabalho para essas obras, e sua organização talvez mostre melhor o alcance da influência da coroa na vida econômica. Centenas de homens aptos e muitas mulheres, chamados respectivamente Gurush e Geme em sumério, eram recrutados para fornecer trabalho ao Estado, e esse trabalho também fazia parte do fundo Bala. Podem se distinguir duas classes de trabalhadores: aqueles que trabalhavam para o Estado durante todo o ano e aqueles requisitados apenas por parte dele. O serviço era predominantemente remunerado com rações, cevada, óleo e lã, cujas quantidades dependiam do status dos trabalhadores. Eles eram geralmente designados para tarefas específicas, como tecelagem ou corte de junco, mas quando necessário, em períodos de alta demanda, podiam ser transferidos para funções agrícolas, como colheita ou manutenção de canais. Parece que as pessoas cujo trabalho era requisitado apenas em regime parcial vendiam sua força de trabalho ao Estado em outros momentos. Como os ativos do Estado eram imensos, incluindo campos, áreas de pesca, oficinas de manufatura e assim por diante, a demanda por mão de obra era muito alta. O arquivo de Garchana, de localização desconhecida na província de Uma, documenta como grandes grupos de mulheres podiam ser contratadas como trabalhadoras não especializadas em projetos de construção, neste caso, a edificação de uma propriedade rural de uma princesa. Elas eram contratadas para transportar tijolos do local de fabricação até o canteiro de obras. O estado de Ur-3 não era um regime totalitário cujos habitantes estivessem totalmente submetidos à burocracia. Portanto, a mão de obra precisava ser recrutada oferecendo compensações adequadas. Muitos textos registram a emissão de rações, que tinham de ser extraídas dos recursos centrais do Estado. A maioria dos beneficiários complementava essas rações com vegetais cultivados em casa ou obtidos por outros meios. Alguns, no entanto, recebiam todo o seu sustento do Estado. O arquivo de uma pequena cidade, cuja localização exata é desconhecida, Irisagrig, inclui registros da distribuição de sopa, carne, peixe, pão, doces e cerveja a mensageiros reais e funcionários. Esse nível de organização foi aplicado em todo o núcleo do estado de Ur-3, que incluía a região do aluvião mesopotâmico onde se praticava a agricultura irrigada. Ur governava os territórios a leste por meios diferentes daqueles empregados no núcleo. Já Ur-Nama havia realizado campanhas na área entre o Tigre e as montanhas de Zagros, e ao final do reinado de Shulgi, Ur controlava totalmente a região entre Susa, ao sul, e a planície de Mossul, ao norte. Os reis de Ur-Turs-Es impuseram um governo militar sobre essa região. Estabeleceram um sistema de exploração direta chefiado por generais, que podiam ser transferidos livremente de um centro a outro. O chanceler real, Suqua, representava os interesses da coroa e supervisionava o sistema a partir da capital. Ele encarregava os generais de coletar tributos calculados em números exatos de bois, ovelhas e cabras, que deviam ser adquiridos pelo aparato militar. Não se informa como os soldados obtinham os animais, mas é provável que os requisitassem das populações locais.
Grandes quantidades de animais eram levadas para a Babilônia, onde eram reunidas num local próximo a Nippur, chamado Pusrish Dagan, fundado por Shugi, especialmente para esse fim em seu 38º ano. Ali, os animais eram inseridos no sistema tributário Bala e podiam ser distribuídos como alimento para a corte ou como oferendas nos numerosos templos. Muitos eram mantidos por causa da lã. Os números envolvidos, tanto dos territórios orientais quanto da própria Babilônia, eram impressionantes. Registros mostram que até 200 ovelhas e cabras e 15 bois podiam passar por Pusrish Dagan em um único dia. A periferia oriental era, portanto, explorada por seus recursos animais que passavam a integrar a economia do núcleo. Além desses domínios orientais, havia vastas regiões consideradas hostis e frequentemente alvo de campanhas militares. As inscrições reais mencionam diversos povos e lugares saqueados em busca de espólios e prisioneiros. Alguns dos estados encontrados nessa região já existiam no tempo de Acádia e continuavam sendo oponentes formidáveis. Os reis de Ur-Trei utilizaram a diplomacia para apaziguar seus governantes. 3 dos 5 reis de Ur enviaram suas filhas para se casarem com príncipes iranianos. No fim, essa política fracassou. Estados orientais como Shimashki permaneceram hostis e acabaram desempenhando papel importante na queda do estado de Ur-III. No Golfo Pérsico, Ur manteve os contatos comerciais que existiam desde o período Acádio Antigo. Já Ur-Nama afirmava ter restabelecido o comércio com Magan, e ao longo de todo o período Ur-III, encontramos documentos administrativos que mencionam essa região. Registros de mercadores indicam que tecidos amplamente produzidos na Babilônia eram enviados para lá em troca de cobre e pedras, como a diorita. Os contatos de Ur com o leste e o sul tinham, portanto, como objetivo a obtenção de recursos minerais, seja por meio de comércio, diplomacia ou incursões militares. Os reis de Ur-Tre abordaram de forma diferente as regiões ao norte e oeste. Estabeleceram relações diplomáticas com os estados dessas áreas e não tentaram exercer controle militar. Ur-Nama arranjou o casamento de uma princesa de Mari com seu filho Shulgi, talvez na esperança de que esse estado do Eufrates Médio servisse como zona tampão e intermediário com as regiões mais ao norte. Os estados sírios mantinham relações amistosas com Ur, mas os contatos eram raros. O registro arqueológico mostra que o urbanismo declinou na Síria no final do 3º milênio. Na região do rio Abur, as cidades praticamente desapareceram, enquanto em outras áreas tornaram-se menores. Alguns estudiosos sugeriram que isso se deveu a mudanças climáticas, mas essa hipótese é contestada. As incursões dos reis de Acádia podem ter provocado uma recessão econômica, e apenas as cidades que controlavam rotas comerciais continuaram mantendo contatos com a Babilônia. Nas fontes de Ur-III, provenientes da Babilônia, encontramos referências a pessoas das cidades sírias de Tutul, Ebla e Urshu, e também aparecem mensageiros do porto mediterrâneo de Biblos. Não há indício de que qualquer cidade tenha dominado politicamente ou militarmente a Síria. Esses eventos parecem ter permitido que povos seminômades ganhassem maior influência, e provavelmente seu número aumentou com a migração de pessoas que abandonaram a vida urbana. As interações militares de Acádia com a Síria foram assim substituídas pela diplomacia sob o governo de Ur. Mesmo que os reis de Ur-III se proclamassem reis das 4 partes do universo, seu alcance militar era geograficamente menor que o dos reis de Acádia. No entanto, a coesão interna do estado de Ur-III era maior. Várias reformas foram instituídas na Babilônia para facilitar o funcionamento do estado. O sistema tributário Bala era uma organização fundamental que permitia a coleta e distribuição de recursos por toda a Suméria e Acádia. A participação do Estado nas economias locais era imensa, e seu uso da força de trabalho masculina e feminina era amplo. Uma burocracia elaborada era necessária para registrar todos os movimentos de seus bens, razão pela qual há tamanha abundância de registros administrativos. Os escribas que os redigiam precisavam ser treinados para utilizar técnicas e fórmulas contábeis adequadas. Observa-se uma uniformidade do sistema de escrita nos documentos oficiais em todo o estado de Ur-III, e é provável que tenham sido criadas escolas para ensinar isso. O sistema de pesos e medidas foi simplificado, e Shulgi pode ter tentado introduzir um calendário padrão em todo o território.
Embora cada cidade continuasse a usar sua própria sequência de nomes dos meses, surgiu em seu reinado um calendário que era utilizado em Pusvirsdagan e em outros locais para negócios reais. No entanto, ele nunca foi imposto à região como um todo, nem mesmo para as contas centrais, o que mostra a grande resiliência das práticas locais. Apenas no século seguinte, quando a região voltou a se fragmentar politicamente, é que um calendário, o de Nippur, passou a ser utilizado em toda a Babilônia. Os reis também promoveram uma política ativa de unificação ideológica do território. Colocaram seus filhos como altos sacerdotes e sacerdotisas nos principais cultos e construíram e restauraram templos por todo o reino. Antes de seu 20º ano de governo, Shulgi foi divinizado, e seus sucessores assumiam esse status ao subir ao trono. Eles eram considerados deuses de toda a terra, e não apenas de cidades específicas, e cultos em sua homenagem existiam por todo o estado. Templos e estátuas dos reis, como deuses, foram erguidos em várias cidades, proporcionando assim um foco de centralização também por meio do culto. Muitos oficiais utilizavam selos cilíndricos para autenticar os negócios que realizavam, e esses geralmente continham uma inscrição com o nome e o título do proprietário. É significativo que sempre se referissem a si mesmos como servo do rei, indicando que sua autoridade derivava, em última instância, dele. Além disso, as pessoas davam a seus filhos nomes que faziam referência ao rei como Deus, e os funcionários eram incentivados a mudar seus nomes para incluir tal referência. Nomes como Shulgi é meu Deus eram comuns. A ideologia do Estado centralizado, assim, penetrava até o nível de toda a cidadania. Podemos duvidar, no entanto, que esse ideal real tenha sido efetivamente alcançado. As economias e hierarquias locais continuaram existindo de forma bastante independente, mesmo que tivessem de pagar tributos e prestar homenagem ao rei em Ur. Isso é mais claramente demonstrado pelas consequências do colapso do estado de Ur III. A Babilônia não passou por um período de declínio nesse momento, mas as regiões que haviam feito parte do estado unificado retornaram a seus hábitos locais sem evidências de ruptura. Isso não teria sido possível se suas economias tivessem se tornado especializadas e interdependentes dentro de um sistema único. Devemos lembrar do viés da documentação. Quase todos os textos provêm da burocracia estatal e descrevem as atividades do Estado. Assim, seria fácil enxergar o Estado de Ur III como altamente autoritário, documentando e dirigindo todos os movimentos de seus dependentes. Mas dentro dessa abundância de registros estatais, vemos indícios de atividade econômica não controlada por ele. As pessoas frequentemente prestavam serviços ao Estado ao mesmo tempo em que interagiam economicamente com outros por conta própria. Também observamos que diversas variações regionais sobreviveram. No sul, o Estado administrava suas extensas posses por meio das propriedades templárias que existiam há muitos séculos, enquanto no norte confiava mais em agentes individuais que possivelmente mantinham outros negócios paralelos. Outras tradições também sobreviveram durante esse período, e a multiplicidade dos sistemas locais não deve ser esquecida. O fim da hegemonia de Ur foi súbito, e, como de costume, não compreendemos plenamente o que aconteceu ou quais foram suas causas principais. Fatores internos e externos desempenharam um papel. Dentro da própria Babilônia, as antigas cidades-estado e seus governadores locais sempre alimentaram sentimentos de independência. Logo no início do reinado do último rei de Ur, Ibbi-Sin, as províncias deixaram de pagar seus tributos e, em seu 9º ano, todo o sistema havia desaparecido. Os escribas deixaram de datar seus registros com os nomes dos anos de Ur III em Pusrish-Dagan, Garshana e Irisagrig após o 3º ano de Ibbi-Sin, em Uma após o 5º e em Girsu após o 6º, o que indica que essas cidades haviam rompido seus vínculos com Ur. No 8º ano de Ibbi-Sin, um homem chamado Ishbi-Erra estabeleceu uma dinastia independente em Izin, próximo a Nippur, o centro religioso da Babilônia, e logo anexou essa cidade. Ao mesmo tempo, uma fome pode ter atingido a região de Ur. A correspondência do rei, conhecida apenas por cópias posteriores e talvez ficcional, inclui cartas em que Ibbi-Sin implora a Ishbi-Erra que adquira grãos no norte, a qualquer preço. Em Ur, os grãos parecem ter aumentado 15 vezes de preço e já não podiam mais ser usados como ração animal. O quanto disso se devia à escassez de colheitas
e o quanto a recusa das províncias em pagar tributos é incerto. A ideia de que mudanças climáticas, inundações ou secas contribuíram para os problemas parece ser contradita pelo fato de que certos setores da economia continuavam funcionando bem. Ur possuía uma oficina que produzia bens preciosos para os templos e o palácio, e registros do 15º ano de Ibicim indicam que cerca de 18 quilos de ouro e 75 quilos de prata foram utilizados naquele ano. Os cofres do Estado ainda estavam bem abastecidos, e apesar de seu poder muito reduzido, Ibicim permaneceu no trono por 25 anos. O golpe decisivo contra Ur veio de fora da Babilônia. O governante de Shimashki, que havia sido o principal adversário oriental de Ur, tomou Susa e Elam quando a autoridade de Ibicim enfraqueceu em seu terceiro ano. 2 décadas depois, voltou-se contra a própria Babilônia. Capturou a capital Ur e deportou o rei Ibicim para Susa. Durante cerca de 7 anos, os elamitas ocuparam a cidade, até que Ishbi-erra de Izim os expulsou. Ishbi-erra e seus sucessores reivindicaram ser os herdeiros dos reis de Ur, mas não conseguiram controlar a mesma extensão territorial. Cada vez mais cidades-estado independentes surgiam por toda a Babilônia, situação que será tratada no capítulo seguinte. O foco que se coloca sobre a Babilônia no século XXI é tão intenso que o restante do Oriente Próximo muitas vezes é ignorado nas reconstruções históricas. Muitas regiões só podem ser estudadas quando estiveram sob a órbita de Ur, mas estados orientais como Shimashki, no Irã, escaparam do controle de Ur. E essas forças externas aproveitaram-se da oposição interna ao governo centralizado de Ur para pôr fim a esse estado. No auge de seu poder, a corte real de Ur patrocinou a criação literária, que em grande parte servia a seus próprios interesses, pois os textos incluíam muitos hinos de louvor aos reis. É também provável que boa parte da literatura suméria sobre heróis como Gilgamesh tenha sido composta nessa época, e os reis de Ur-3 afirmavam ter ligação com eles. Por exemplo, Shulgi alegava ser irmão de Gilgamesh. Mas quase nenhum manuscrito dessa literatura proveniente diretamente do período Ur-3 sobreviveu. Temos conhecimento dela a partir de cópias feitas por estudantes durante seu treinamento no início do segundo milênio. Os hinos de louvor aos reis de Ur-3 faziam parte do currículo, e os escribas aprendiam sobre a grandeza da dinastia desde cedo. Ao mesmo tempo, porém, copiavam literatura que enfocava os fracassos de Ur. 2 tipos de texto especialmente tratavam desse tema. O mais explícito era um grupo de poemas que chamamos de Lamentos das Cidades. Descreviam como os deuses se enfureceram com as principais cidades de Ur, Nippur, Eridu e Uruk, as abandonaram e as deixaram à mercê dos elamitas, que as destruíram. O Lamento pela Destruição da Suméria e de Ur narra como o rei Ibicim foi levado acorrentado para Elam. Um segundo tipo de texto que os estudantes copiavam alegava fazer parte da correspondência que os reis de Ur mantinham com seus funcionários. Esses textos identificavam como principal inimigo do Estado um grupo chamado amorreus, tema também de outras obras literárias da época, que os retratavam como a negação da vida civilizada. O papel dos amorreus na história do Oriente Próximo é uma questão complexa, e há poucas evidências no período de Ur-3 que confirmem o retrato apresentado pela correspondência real. Ainda assim, no início do segundo milênio, eles foram amplamente responsabilizados pela queda de Ur. Após o período babilônico antigo, as memórias de Ur-3 parecem ter se tornado vagas. Ao contrário da dinastia de Acádia, seus sucessos militares foram ignorados. E em presságios, Ibicim passou a representar o modelo de rei, cujo reinado terminou em desastre. O fim da dinastia interessava mais do que suas conquistas. Como afirma o Lamento pela Destruição da Suméria e de Ur, Ur recebeu a realeza, mas não lhe foi dado um reinado eterno.